O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, vice-líder da oposição na Câmara, anunciou ter atingido o quórum para a abertura da CPMI para investigar possíveis crimes financeiros do Banco Master. Deputado, qual é esse quórum e possibilidade real que vocês enxergam para realmente começarem trabalhos relacionados a uma CPMI sobre o caso Master, que está dando o que falar, né? Principalmente com tamanha intervenção judicial, STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes e também o TCU? Olha, na verdade, são necessárias 198 assinaturas para a instalação de uma CPMI. Uma CPMI envolve os dois casos, envolve todo o Congresso Nacional. São necessárias um terço das assinaturas de cada caso. 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Nós já temos 239 assinaturas e crescendo cada dia mais. Já é o recorde de assinaturas de uma CPMI. Para vocês terem uma ideia, a CPMI que antes detinha o recorde era a CPMI dos Correios, em 2005, que tinha 223 assinaturas. Nós temos 239, ou seja, 203 deputados já assinaram e 36 senadores. E a pressão está muito grande para que nós façamos a instalação desse colegiado, sobretudo nesse cenário em que nós estamos vendo uma grande intervenção por parte de forças políticas, o TCU tentando fazer uma extensão no Banco Central, que é um órgão independente e que tem a competência para fazer a liquidação de um banco quando está nesse cenário de liquidação, um cenário de falência, um cenário que comete crime contra o sistema financeiro nacional. E o TCU agora está tendo uma grande repercussão negativa nessa atuação, inclusive com o próprio ministro relator, que é o Jonathan de Jesus, tendo que voltar atrás e provavelmente ele vai suspender essa expansão, porque na verdade isso era uma grande intervenção, uma intromissão no trabalho independente dos técnicos que detectaram realmente que houve fraude, que havia um banco que estava buscando ativos de forma fraudulenta, CDBs totalmente irreais, com rentabilidade totalmente fora da realidade, com carteiras de crédito que simplesmente não existiam, e havia também essa tentativa de fazer a incorporação ao banco estatal BRB totalmente de forma fraudulenta. E nós estamos percebendo que é um grande acordão por parte de forças políticas para livrar a cara do Gorcaro, porque nós sabemos que se ele abrir o bico, muita gente vai cair. E por isso que a pressão está muito grande e a adesão política está grande demais também. E vale destacar o seguinte, que uma CPI, quando acontece em uma casa, por exemplo, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ela é discricionária. A abertura desse colegiado fica a critério do presidente de cada caso. A CPMI, ela é diferente. A CPMI, ela é automática. A partir do momento que nós temos um terço das assinaturas, faz-se o protocolo. A partir disso, na primeira sessão subsequente do Congresso Nacional, tem que ser feito o requerimento de instalação da comissão. E por isso que nós temos aí uma plena convicção de que estamos caminhando para ter uma CPMI bombástica que vai abalar a República. Agora, falando realmente na instalação dela em termos de data, já há uma data prevista por parte de vocês, já que tem essa diferença muito importante que o senhor cita da CPI e da CPMI quando instalada? E mais ainda, agregando essa pergunta, antes de passar a palavra para o senhor, deputado, dentro de uma CPMI, a gente tem também a figura da polícia, né, e também do STF. Como é que vocês visam lidar com esses dois pontos de autoridades? Porque o STF, por exemplo, na CPMI do INSS, interferiu bastante ali em alguns trabalhos dos parlamentares. Como é que a gente olha para esse quadro? Olha, primeiramente nós temos que ter o retorno dos trabalhos legislativos, que ocorre no dia 2 de fevereiro. Por isso, mesmo que eu nem protocolei o requerimento ainda, mas é até bom, porque nós temos mais tempo para ter mais adesão de assinaturas. Hoje o protocolo do Senado Federal, do Congresso Nacional, está fechado. No retorno dos trabalhos, nós vamos fazer o protocolo e aí dependemos da primeira sessão do Congresso Nacional. Tem uma expectativa aí de que Lula vai vetar o projeto da dosimetria. Com isso, haverá uma grande pressão para que haja uma sessão do Congresso Nacional para a derrubada desse veto. E aí será a oportunidade para que nós possamos instalar a CPMI. Olha, nós vemos, por exemplo, na CPMI do INSS, que foi uma CPMI, tem sido uma CPMI de extrema importância para as investigações da fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, muitas das investigações teriam sido meladas, teriam morrido na praia, porque nós percebemos, quando estourou a fraude do INSS, o André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele deu entrevistas dizendo que, por exemplo, o Sindinato não era investigado,
que o irmão do Lula não era investigado, na verdade o sindicato foi um dos órgãos que mais, uma das entidades sindicais que mais teve descontos irregulares. Nós vimos também, por exemplo, naquela oportunidade, a AGU suspendendo os recursos de algumas entidades, bloqueando recursos de algumas entidades, e deixou de fora o Sindinap, deixou de fora a CONTAG, que é presidida por Aristide Veras, que é irmão do deputado federal Carlos Veras, e com a CPMI nós conseguimos dar a toada das investigações. Fizemos com que as investigações, inclusive na Polícia Federal, pudessem avançar. Teve comissões de ministros do STF concedendo habeas corpus para que determinadas pessoas não comparecessem ou não prestassem depoimento como testemunhas, porque essas pessoas eram investigadas. E aí havia um conflito de interesses, um conflito de processos, porque se há um processo que está correndo na justiça e aquela pessoa é investigada, e o investigado ele pode mentir, ele pode se calar. Já a testemunha não pode. Então, nesse caso, quando ela ia para uma CPMI como testemunha, era concedido habeas corpus para que ela não pudesse produzir prova contra si mesma. Hoje nós estamos vendo uma investigação que o único que está sendo investigado é o Vocaro. A CPMI no Banco Master será crucial para que nós possamos convocar como testemunhas diversos personagens que estão no entorno disso tudo. Por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve um contrato milionário de 129 milhões, ou seja, 3 milhões e 600 mil por mês, e sem nenhum registro de sua atuação junto ao Banco Central para defender o seu cliente, o Banco Master. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes ele destacou que o contrato de sua esposa não valia para a defesa do Banco Master junto ao Banco Central. Bom, aí é mais suspeito ainda, porque já é um contrato muito acima da média do mercado. E para que ela estava sendo contratada, então? Então nós temos que chamar essas pessoas, chamar, por exemplo, governadores e prefeitos que colocaram seus fundos de previdência no Banco Master, sabendo que o fundo garantidor não iria suprir em caso de quebra, não iria indenizar esses entes federativos. Temos que, inclusive, também chamar como testemunhas esses influenciadores que foi aí identificado, que foram contratados por uma empresa ligada a Vocaro para fazer uma narrativa a favor do Banco Master e contra o Banco Central, alegando, isso no final do ano passado, alegando que havia sido precipitada a liquidação. E agora nós vimos uma decisão do TCU nesse mesmo caminho. E ontem explodiu essa denúncia e hoje vimos aí o ministro relator, João Jesus, já recuando, dizendo que ele não vai fazer essa inspeção. Tem muita coisa por debaixo desse tapete, tem muita coisa nebulosa, tem muita coisa que nós precisamos nos debruçar e investigar para que esse crime contra o sistema financeiro nacional não saia impune e que não sejam blindados poderosos, que as investigações possam fluir da melhor maneira possível e encontrarmos a verdade dos fatos. Pois é, eu já ia te perguntar justamente sobre esses nomes prioritários, tanto para primeiras oitivas quanto para quebra de sigilo. E, além disso, também, se vocês pensam em abordar a questão dos corretores, porque muitas dessas vendas deveriam ser orientadas justamente para conter esse risco, né? Que o Master trazia ali ganhos exorbitantes, mas de uma maneira muito ali nebulosa. As corretoras, o risco moral relacionado a essa ação, vocês estão pensando em algo relacionado a isso também? Com certeza, né? Esses CDBs que estavam sendo oferecidos pelo Banco Master com uma rentabilidade de 180% de CDI, chegou a esse ponto. Isso, na verdade, não era uma bondade, uma caridade por parte do banco, era um pedido de socorro, porque o banco estava podre, o banco não tinha recursos e ele precisava se capitalizar. Isso era um indicativo, evidente, de que havia algo de muito estranho nesse banco. E é por isso mesmo que o Banco Central já vinha monitorando e decretou a sua liquidação. Tem muita coisa estranha que nós temos que investigar, nós temos que apurar, convocar essas pessoas, convocar corretores, fazer quebras de sigilo para que possamos entender o tamanho do estrago, o tamanho do grande esquema de fraude, essa pirâmide, que pode dizer assim até, que estava sendo feita no Banco Master, e envolvimento também de diversos atores políticos, de agentes políticos, nomes do Poder Judiciário que estavam envolvidos em toda essa situação.